O segundo momento celebrativo do Tríduo Pascal é o momento da adoração da cruz, a celebração da paixão do Senhor, que nos coloca diante desse acontecimento salvífico. A paixão de Cristo é um acontecimento salvífico. Não é simplesmente um ato humano heróico da vontade de alguém, mas é o ato salvífico que nos dá novamente a vida, aquela vida que o pecado de nós tinha roubado. Primeira leitura nos fala do servo sofredor. Segunda leitura da carta aos Hebreus, do sacerdote, do sumo sacerdote eterno, que é o Cristo glorificado. E o Evangelho, a narrativa da paixão do Senhor. Apenas 2 vezes no ano nós ouvimos a narrativa da paixão, que é no domingo de Ramos e depois na sexta-feira santa. Só nesses 2 dias nós ouvimos esse texto da narrativa da paixão. No entanto, a narrativa da paixão é o centro do Evangelho. Tudo aquilo que nós celebramos, toda a nossa celebração, ela gira em torno deste grande acontecimento. Porque se Cristo não é Filho de Deus, se Cristo não morreu na cruz por causa dos nossos pecados, e se Cristo não ressuscitou de fato, tudo aquilo que nós fazemos não tem sentido nenhum. Seria apenas uma representação teatral. Durante o tempo da Semana Santa, muitas vezes se fazem teatros com encenações sobre a paixão do Senhor. Isso é importante do ponto de vista cultural, mas é na celebração que nós vivenciamos esse acontecimento e que nós experimentamos a força da ressurreição do Senhor, que não é apenas um acontecimento mágico ou um acontecimento psicológico que os discípulos experimentaram a ressurreição na sua consciência, mas é um fato, é o fato que justifica a nossa existência e a nossa fé enquanto cristãos. Isso é importante afirmar, porque nós começamos a escutar por aí vozes que destoam daquilo que é a tradição e o ensinamento da igreja, e isso é muito perigoso. Ou nós professamos a fé na paixão, morte e ressurreição do Senhor, ou nada, ou nós estamos em uma confusão completa. Primeira leitura do profeta Isaías, ela começa falando da vitória do servo de Deus, mas à medida que nós vamos escutando a narrativa do livro do profeta Isaías, nós nos perguntamos: mas aonde está a vitória deste servo sofredor? Deste servo que é espezinhado, deste servo que é desprezado, deste servo que sofre, que apanha, deste servo que é desprezado por todos à sua volta. Aonde está a vitória deste servo que parece alguém abandonado por Deus? Quando nós olhamos para a cruz, nós não enxergamos ali alguém vitorioso, mas nós enxergamos sim alguém que foi ou que parece estar sendo abandonado por todos os seus, aqueles discípulos que acompanharam Jesus durante todo o tempo da sua pregação e da sua missão. Esses discípulos que, como Pedro, negaram, e como cada um de nós faria se estivesse na mesma condição. Não pensemos que nós somos melhores do que os discípulos, não pensemos que nós somos mais valorosos que os discípulos, que nós teríamos ficado ao lado do Senhor na cruz, porque hoje, por muito menos do que isso, nós também negamos a nossa fé, nós também dizemos não a Jesus, nós também vendemos Jesus por 30 moedas, ou por menos do que isso,
Nós vendemos Jesus por causa de qualquer coisa. Quanta gente troca Jesus por causa de um descanso na praia? Quanta gente troca Jesus por causa de uma festa? Quanta gente troca Jesus por causa de carnaval? Quanta gente troca Jesus, o Cristo sofredor, presente na pessoa do outro, por um momento de qualquer coisa? Isso é o que nós fazemos. Nós não somos melhores do que aqueles discípulos que olharam para Jesus e não tiveram coragem de acompanhá-lo. Nós não somos melhores do que aqueles que viraram o rosto para Jesus. Nós não somos melhores do que aqueles que pediram a soltura de Barrabás. Quanta gente está pedindo a soltura de Barrabás de outras maneiras? Quanta gente aceita o aborto livremente? Quanta gente aceita que isso é apenas um direito ou uma questão de saúde e proclama isso com todas as palavras? Aquilo é a mesma coisa, ou isso é a mesma coisa daquilo que os discípulos fizeram. Então não pensemos nós que nós estamos livres, porque nós temos aí 2000 anos de distância e nós já vimos todas as coisas. Isso é mentira, porque às vezes a palavra do Evangelho não chega de fato aos nossos ouvidos, e ela não nos leva a um compromisso concreto, real e verdadeiro com as coisas. E nós temos por aí muitas provas, né? Às vezes dá vontade, e a gente escuta muito isso: nossa, como seria bom se essa ou aquela pessoa morresse, porque resolveria o problema. Como seria bom se esse ou aquele que provoca guerra morresse. Mas e as guerras que nós provocamos? E as situações que nós provocamos no nosso meio? Onde nós estamos que não enxergamos que esta realidade que nós vivemos é a mesma? E que nós fazemos parte, sim, daquela multidão que grita Barrabás, daquela multidão que grita crucifica. Por quê? Porque nós não entendemos a força do Evangelho, e quando olhamos para a cruz vemos um derrotado, e nós não gostamos de estar do lado dos derrotados, nós queremos estar do lado dos vitoriosos, e aí nós achamos que a vitória é conseguir todas as coisas que nós queremos, é conseguir tudo que nós imaginamos, que a vitória está na nossa força, no nosso poder, quando na realidade a palavra de Deus nos mostra que a vitória está na fraqueza do servo sofredor. A vitória está na fraqueza do servo que sofre por obediência, porque também a palavra vai dizer que Jesus, sendo filho, aprendeu o que significa obediência, e quanto custa esta obediência por amor a Deus e por amor a nós. Porque quando Jesus amava a Deus na cruz, Ele amava cada um de nós pecadores, não cada um de nós santos, não cada um de nós ciosos de uma santidade que não existe em nós, mas que nos amava enquanto pessoas pecadoras, e nos amando enquanto pecadores, Jesus aponta para nós um caminho de libertação, e às vezes fazemos pouco caso desta palavra, deste anúncio da misericórdia, e é por isso que é tão fácil trocar ou vender Jesus por causa disso ou daquilo. É por isso que é tão fácil abandonar Jesus por causa de qualquer coisa, porque nós não vemos com coerência aquilo que nós vivemos aqui nesta realidade do mundo com a vida eterna, e a vida eterna parece tão distante que ela nem nos preocupa. Um dia vai chegar, mas quando chegar, Deus é misericórdia, perdoa tudo e tudo vai estar resolvido. Aonde está a coerência? E Jesus mostra que o segmento, o caminho que leva à cruz, é um caminho exigente, e é um caminho necessário. Jesus testemunha isso caminhando com firmeza, seguindo a passos firmes a Jerusalém, sabendo dos fatos como iriam acontecer, ou seja,
aqui é necessário dar testemunho, dar um testemunho verdadeiro. E é por isso que Jesus vai a Jerusalém, sem medo, sem correr, sem fugir, sem encontrar alternativas, sem buscar outra resposta que não fosse aquele sim ao projeto de Deus. Jesus é plenamente consciente desta necessidade e por isso afirma com os seus gestos, com as suas atitudes, esse sim. A palavra de Jesus é verdade. Pilatos vai até se escandalizar com isso. O que é a verdade? A verdade é o Cristo, o homem que não se esconde de ninguém, o homem que não se esconde, o homem que se apresenta. Se nós nos recordamos da narrativa do pecado no livro do Gênesis, o homem se esconde de Deus, porque tem vergonha do seu pecado, tem vergonha do pecado, porque o pecado deixa o homem não simplesmente nu, mas sem nenhuma resposta. Jesus é a resposta, é Ele que mostra aquilo que é de fato o projeto de Deus, o amor de Deus. A loucura da cruz, Deus é capaz de chegar a esta loucura da cruz para dar o testemunho deste amor definitivo. Por isso Ele é o sumo e eterno sacerdote, aquele que conhece as nossas fraquezas, que conhece as nossas fragilidades, e que conhecendo as nossas fragilidades, não se envergonha delas, mas assume em si essas fragilidades para nos apontar o caminho de libertação e de salvação. E nós ainda fazemos pouca conta deste sacrifício da cruz. Olhando para o mundo, o que é que nós enxergamos? Quanta violência! E não é apenas a violência da guerra distante, lá longe, mas a violência que acontece aqui. Quanta corrupção em nosso meio, quanta maldade, quanta mentira, tudo isso é violência, tudo isso são situações que negam a presença de Deus, que negam o compromisso com Deus. E quando nós negamos isso e olhamos, muitos desses ainda se dizem católicos, foram batizados, mas vivem o seu batismo? Nós vivemos o nosso batismo? Nós estamos assumindo o nosso batismo? Porque é isso que nós temos que nos questionar. É esta palavra, ou a palavra de Deus, que precisa provocar em nós um questionamento profundo, para ver se existe uma correspondência entre a nossa fé e aquilo que nós estamos vivendo no tempo presente. Pedro depois, na sequência, será um homem arrependido, um homem que chora. Uma das imagens fortes do apóstolo Pedro é o homem que traz a marca das lágrimas que escorriam pelos seus olhos. Será que nós sentimos remorso dos nossos pecados, arrependimento daquilo que fazemos, a ponto de querer, de desejar, de suplicar a conversão? Porque o mistério da cruz, ele nos coloca diante disso. O amor de Deus está estampado, foi oferecido, e não existe mais nada que Deus possa fazer, a não ser esperar a resposta de cada um de nós diante desse amor. O amor não se impõe, o amor se oferece, e o amor da cruz é um amor que se oferece, o amor oferecido a nós. Que nós tenhamos a coragem, porque é preciso coragem sim, a coragem de aceitar o amor de Deus que se oferece a nós, porque nesta aceitação do amor de Deus, que pende da cruz, nesta aceitação está a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.